Oi, 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 oi. Bem, nossa, que coisa estúpida, que bosta, porra. Não tá, vou continuar. E aí, gente? Oi, e como é vocês? Estou aqui mais uma vez no meu canal, vendo mais a bosta de um vídeo editado por mim, gravado por mim, roteirizado pelo Bruno. Sabe o que é Bruno? Não sabe o que é Bruno? Bruno é o meu garoto de 17 anos que faz essa bosta desse canal comigo. O Bruno é baiano, não é, Bruno? O Bruno disse, mas eu vou cortar a voz do Bruno. Não é sério, gente. Não sou só eu nesse canal. Eu e o Bruno. O Bruno, que vocês estão vendo nesse vídeo. Em breve ele gravará um vlog. Ou, o vlog não. Algo com vocês. Mas vou continuar, gente. Eu tô aqui pra falar com vocês sobre... A gente tá aqui falando logo. Eu tô aqui pra falar da porra do UOL Informação 4. Quatro. E o personagem de hoje é o Lich Rei Arthas, senhor do flagelo, grande e poderoso geladão. Sabe? Eu tava dando uma olhada no meu congelador. Aí eu peguei e vi lá, tem alguma coisa lá dentro do congelador. Aí eu fui olhar, era coroa de gelo. Que bosta de piada. Eu vou continuar. Bem, gente, vou continuar aqui. Eu vou ler aqui a história dele pra vocês e depois eu explico. O ancião Ner'zhul, o Xamã Orc, ascendeu ao posto de chefe dos guerreiros dos clãs orcos de Draenor e depois de 3 pontos. E depois de uma grande queda, tornou-se escravo da Legião Ardente. Depois do fim da Segunda Guerra, Ner'zhul, guiado por visões de morte, abriu portais para mundos que as hordas de orcs poderão invadir, mas o esforço mágico necessário para abrir todas as passagens partiu Draenor. Ner'zhul escapou da morte de seu mundo, fugindo para a fenda mais próxima, onde o demônio que o Jaden o esperava. Deixa eu explicar então. O Ner'zhul, que eu já fiz um vídeo dele aqui no Informação, ele pegou o posto de chefe guerreiro. Ele sendo chefe guerreiro, ó. Parabéns aí, dos clãs orcos de Draenor, ele era. Aí depois de uma grande queda, ele tornou escravo da Legião Ardente. Ele virou. Ele era chefe guerreiro, depois ele virou escravo da Legião Ardente. Aí depois da Segunda Guerra, ele abriu os portais para mundos. Outros mundos que as hordas de orcs poderiam invadir. Que os orcs poderiam invadir, abriu para portal para mundos que os orcs poderiam invadir. O esforço baixo necessário para abrir as passagens partiu Draenor. Partiu 2 ou 3 ou 4, não sei. Mas que se for também. Então já entenderam, vamos continuar lendo essa porra aqui, porque até agora não ouvi falar do Lich Rei. Ele escapou, Ner'zhul escapou da morte de seu mundo, fugindo para a fenda mais próxima. Porra! Tô doidão, velho. Tô doidão, velho. Deixa eu ter uma coisa, esqueci de explicar a segunda parte aqui, cara. Pois é, depois disso ele escapou da morte, fugiu pra fenda mais próxima, e o que o Gênio esperou está para ver lá. Pronto, vamos continuar. Que o Jaden manipulara as visões de Ner'zhul com o objetivo de guiar os orcs para um caminho sombrio, castigando Ner'zhul com a destruição de seu corpo e o aprisionamento de seu espírito na tumba gélida que deveria se chamar Trono de Gelo. Assim nasceu o Lich Rei, uma presença espectral criada para comandar o flagelo, esses exércitos de mortos-vivos que serviriam de vanguarda no avanço da Legião Ardente rumo a Azeroth. Ou seja,
Do que jeito ele tava manipulando as visões do Ner'zhul. Ele queria guiar os orcs pro caminho sombrio, castigando Ner'zhul. Ele queria fazer isso para castigar Ner'zhul com a destruição de seu corpo e aprisionamento do espírito. Ele castiga o Ner'zhul com a destruição de seu corpo e aprisionou ele o espírito dele na tumba gélida, que se chama o Trono do Gelo. E assim nasceu o Lich Rei, entendeu? Ele era uma presença espectral para comandar o flagelo. Os exércitos mortos, vocês conhecem que é os bichos bonitos pra caralho. A despeito das ordens que recebera, o Lich Rei planejava se libertar da influência da Legião. Tenho que explicar aqui, vocês já entenderam. Vocês entenderam, seus merda. Durante a Terceira Guerra, ele invocou Arthas Menethil, o príncipe decaído de Lordaeron, para servir como mais leal de seus Cavaleiros da Morte. Ele invocou Arthas. Entendeu? Entendeu? Vocês entenderam isso aí. Quando o Lich Rei foi ameaçado pelas forças de Illidan, o traidor Arthas viajou até o Trono do Gelo da Noturna para destruir o gelo que aprisionava seu mestre, fugindo seu Lich Rei por meio de seu elmo. Ok, ele estava ameaçado pelas forças do Illidan. Aí ele viaja até o Trono do Gelo de Northuldra e destruiu o gelo que aprisionou o mestre dele. Aí ele se fundiu ao mestre dele através do elmo. E assim ele se tornou. Vou continuar. Anos mais tarde, a Aliança e a Horda marchariam para destruir o Lich Rei, descobrindo então que o flagelo, agora solto em Azeroth, precisaria sempre de um líder, o bravo Grão-Lorde Bolvar Fordragon, que se ofereceu para assumir o posto de carcereiro dos amaldiçoados, dedicando sua existência a impedir a devastação causada pelos mortos-vivos. Então vamos ver. Mais tarde, a Aliança marcharam para destruir o Lich Rei. Descobrindo então que o flagelo agora solto em Azeroth, ele precisaria do líder, né? O Lorde Bolvar Fordragon se ofereceu para assumir o posto de carcereiro dos amaldiçoados, né? Então, galera, vamos ler a última parte aqui, grande pra caraca. Se foda. Vamos lá. Vai, esse aqui eu tenho certeza que vai dar merda, porque eu tô errando muito, mano. Eu acabei de acordar, eu tô com sono. Vamos lá. Ele tá localizado na cidadela da Coroa de Gelo. Ele, a facção dele é o flagelo. E o gênero dele, óbvio que é feminino. Mentira, masculino, gente. Eu queria brincar com vocês. Eu queria mudar o óbvio. Ele é homem, masculino, tá? Você nunca sabe que é masculino. A raça dele é morto-vivo, apesar de não parecer, ele é morto-vivo. Ok, gente. Clica no gostei, favorito, envia pros amigos essa mal. Pensando bem, não envia pra ninguém, não, senão eu vou ficar com a puta. Ficar com puta constrangimento de ter feito essa merda de vídeo que ainda vai pro YouTube. Clica no gostei, se inscreve, favorita essa porra. Que eu já tô chateado pra cacete, porra.